No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que, por ser um pouco abstrato, acaba sendo um pesadelo para a maior parte dos concurseiros. Mas é claro que eu estou aqui para ajudar você a superar a análise combinatória, que é justamente o nosso tópico de hoje, de uma maneira bem tranquila, sem sofrimento, né? E com paciência, acompanhando o passo a passo, entendendo bem as situações e sabendo interpretar as questões, você vai conseguir aumentar muito a sua chance para chegar na hora da prova e se sentir confiante para fechar as questões de matemática. Eu sou o professor Kio, professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da Brabo Concursos, melhor canal de concursos do YouTube, e vamos focar agora 100% na análise combinatória. Vem comigo. Para a gente começar a falar de análise combinatória, vamos trazer então o que seria a análise combinatória, né? É um ramo da matemática que vai estudar aí as técnicas utilizadas para contar, organizar, analisar arranjos, permutações, combinações e outras estruturas aí relacionadas a conjuntos finitos de objeto, tá? Então fique atento porque é uma área muito importante não só na parte de contagem, mas também na parte de probabilidade. Então muitos exercícios aí que você vai pegar de probabilidade, na verdade o pano de fundo da questão, a parte mais complicada da questão, está relacionada à análise combinatória. Então mais um motivo aí para você ficar atento em análise combinatória, né? Porque você pode aplicar isso não só na parte de análise combinatória, mas também na parte de probabilidade, tá? Vamos trazer então um dos princípios mais importantes aí, o PFC, o princípio fundamental da contagem, que a gente vai usar muito aí para resolver os exercícios. Então, se a gente tem uma ação composta de duas etapas sucessivas de escolha, né? Então, se a primeira escolha que eu vou fazer pode ser feita de X modos, e para cada uma desses X modos que eu escolhi, eu ainda tenho Y modos para escolher a segunda etapa da minha ação, né? Essa ação como um todo, ela vai poder ser feita de X vezes Y modos. Então, é um princípio multiplicativo. Você vai ver quantas possibilidades você tem para a primeira etapa de decisão, ver quantas possibilidades você tem para a segunda etapa de decisão, e aí você multiplica essas duas quantidades para saber qual vai ser a sua quantidade total de possibilidades de escolha, tá? Vamos trazer exemplos que aí ajuda a clarear um pouco isso aqui que eu estou falando para você. Então, suponha que você tenha 3 camisas diferentes, uma azul, uma branca e uma vermelha, e 2 calças diferentes, uma jeans e uma social. Quantas combinações diferentes de calças e camisas você pode fazer, né? Então, repara que aqui a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, a gente tem uma ação que vai precisar de 2 etapas, né? Escolher a camisa e também escolher a calça. Então, vamos partir lá. Primeiro eu vou escolher a camisa, escolhi da camisa, então eu escolho a calça, tá? E aí a ideia que está por trás disso aqui é que a gente vai ter o E, né? Eu tenho que escolher uma camisa e uma calça para sair. Então, eu vou deixar um espacinho reservado para pensar na camisa, nas escolhas da camisa, e um espacinho reservado para pensar na escolha da calça, né? E toda vez que você tiver essa ideia de E, já pode ficar tranquilo de que você vai usar o princípio multiplicativo, né? Então você vai multiplicar, você vai fazer vezes. Já aproveitei até o Ezinho ali para escrever o vezes, tá? Então aí eu penso, bom, para a camisa, quantas opções diferentes eu tenho? Pode ser a azul, a branca ou a vermelha, então eu tenho 3 opções. Para a calça, pode ser a jeans ou a social, então eu tenho 2 opções. Então nesse caso, a quantidade total que eu tenho de me vestir vai ser 3 vezes 2, são 6 opções. Tá certo? Então eu vou listar elas aqui, como são poucas, eu vou listar todas elas aqui para você ver, ó. Vamos chamar de A a camisa azul, de B a camisa branca, de V a camisa vermelha, de J a calça jeans e de S a calça social. Então uma vez que você escolheu a camisa azul, tá? A azul. Então, eu vou colocar A aqui. Eu tenho 2 escolhas possíveis. Para cada escolha de camisa, eu tenho 2 escolhas possíveis de calça. Eu posso sair com a camisa azul e escolher a calça jeans ou a calça social. Tá? Agora, se eu tivesse escolhido a camisa branca, eu também teria 2 opções de escolha para a calça. Eu poderia sair com a jeans ou com a social, né? Então, ali para a camiseta branca, né? Para a camisa branca, eu posso também ter 2 opções de escolha para a calça. E, finalmente, para a vermelha, a mesma ideia, né? Eu posso escolher a jeans ou a social. Então, perceba aí que eu listei exatamente as 6 possibilidades. AJ, AS, BJ, BS, VJ, VS. São essas 6 possíveis maneiras que eu tenho de fazer diferentes combinações aí de uma camisa e uma calça para me vestir. Agora vamos aproveitar esse exemplo, né? Eu vou modificar ele um pouquinho aqui para falar da diferença entre o princípio multiplicativo, que a gente acabou de ver, e o princípio aditivo, tá? Imagina agora que você entrou numa loja e ela tem 3 camisas diferentes lá e 2 calças diferentes também. Só que o seu dinheiro só te possibilita comprar uma peça. Tá? Então você não vai conseguir comprar uma camisa e uma calça. Aqui agora você só pode comprar uma peça. Você vai ter que escolher uma camisa ou uma calça, né? Não dá para ter tudo nesse caso, tá? E aí eu quero saber quantas escolhas diferentes de camisa ou calça você pode fazer. Então repara que aqui eu também tenho 2 etapas sucessivas de escolha, mas agora a ideia é que eu vou escolher uma camisa ou eu vou escolher
uma calça, tá? Então, por usar o ou, já repara que muda aqui o jeito que eu vou resolver esse exercício. De novo, eu vou deixar um espaço para as escolhas da camisa e um espaço para as escolhas da calça. Só que o ou, eu já vou associar ele à soma, tá? Então, se lá no e eu já peguei e aproveitei para fazer o vezes, aqui no ou eu vou aproveitar para pensar na ideia de soma. Então, se eu tenho que fazer uma escolha ou outra, na verdade, eu vou somar aquelas possibilidades de cada uma das escolhas que eu tenho, tá? Então, a camisa eu posso escolher uma das três, né? São três cores diferentes. E a calça eu tenho duas opções de escolha entre a jeans e a social. Então, nesse caso, se eu for comprar apenas uma peça, se eu tiver que escolher uma camisa ou uma calça, eu só tenho apenas 5 possibilidades de escolha, tá? Então, eu posso escolher ou a camisa azul, ou a camisa branca, ou a camisa vermelha, ou a calça jeans, ou a calça social, tá certo? Então, repara que lá no princípio multiplicativo eu tinha 6 possibilidades, né, de sair com uma calça e uma camisa, tá? E agora, se eu tiver que escolher entre comprar uma calça ou comprar uma camisa, aí eu só tenho 5 possibilidades de escolha. E aí eu acabei usando o princípio aditivo. Então, vamos agora focar nesses 3 principais tópicos aí que a gente tem de análise combinatória: permutação, arranjo e combinação. Vou trazer um exemplo para a gente abordar cada um deles. Ó. Primeiro, de permutação. Uma competição de matemática será disputada por 5 funcionários de uma empresa. Desse modo, de quantas maneiras diferentes esses funcionários podem aparecer na classificação final? Considerando que não pode ter empate entre eles. Então vamos lá, vamos pegar cada um desses 5 funcionários, vamos chamar aqui de A, B, C, D e E, só para identificar os funcionários, para ficar mais fácil. Nós estamos interessados na classificação final, né? Saber quem vai ficar do primeiro ao 5º lugar. Então nesse caso eu vou reservar um espacinho para cada uma das possíveis colocações, né? Então vai ter um espaço para quem ficar em primeiro, um espaço para escolher quem ficou em segundo, para ver quem ficou em terceiro, para ver quem ficou em quarto, quem ficou em quinto. Então repara, você vai ter um primeiro e um segundo, e um terceiro, e um quarto, e um quinto lugar. Tá? Então a ideia de E, princípio multiplicativo. Para ver quem vai ficar em primeiro, eu tenho 5 funcionários disputando. Então são 5 possíveis escolhas para ver quem vai ficar em primeiro. Pode ser qualquer um deles, tá? Agora, uma vez que, quando eu for passar para escolher o segundo, uma vez que eu já escolhi o primeiro, né? Eu já sei que, por exemplo, o primeiro foi o A, ele não pode ter ficado em segundo, tá? Então agora eu só passo a ter 4 possíveis escolhas, né? Pode ser qualquer um deles, menos aquele que ficou em primeiro. Tá? Então as etapas são sucessivas. Eu primeiro pensei em quantas possibilidades eu tenho para o primeiro, agora eu estou pensando no segundo, então o primeiro eu já descartei, já tem alguém que foi primeiro, esse cara não pode ser segundo também. Aí pelo mesmo motivo, quando você vai pensar em quem ficou em terceiro, né, você já não tem mais as 5 possibilidades, porque alguém já ficou em primeiro, alguém já ficou em segundo, e esses que ficaram em primeiro e segundo não podem ter ficado também em terceiro. Então você passa a ter apenas 3 possibilidades. E aí se você pensar a mesma ideia para o quarto e para o quinto, né, seria apenas uma possibilidade, porque você já tem alguém em primeiro, já tem alguém em segundo, alguém em terceiro, alguém em quarto, ou seja, sobrou aquele cara para ser o último, tá? Então, nesse caso, princípio multiplicativo, nós vamos fazer 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, que dá 120, tá? Então, essa seria a quantidade de possibilidades para colocar as classificações finais. Então, repara que uma possível classificação final é nessa ordem que eu escrevi aí mesmo. O A primeiro, o B segundo, o C terceiro, o D quarto e o E em quinto. Mas qualquer troca que você fizer entre eles já dá uma classificação diferente. Ah não, se eu colocar todos eles ao contrário, invertido, já é uma outra classificação. Se eu mudar só o A com o B, já dá uma outra. Se eu mudar o A com o C, o D com o E e o B ficar na mesma posição, outra, tá? Então você tem 120 possibilidades. Se você fosse escrever todas, já daria um pouquinho mais de trabalho nesse caso, tá? Então isso é um caso de permutação. Você tem exatamente 5 funcionários disputando 5 vagas, tá certo? Então na permutação, a quantidade de elementos vai ser exatamente a mesma quantidade que você vai ter de escolhas, tá? Então aqui bateu certinho, 5 espacinhos para escolher 5 funcionários, tá bom? Então nesse caso chamamos de permutação e a fórmula da permutação, né, de n elementos seria n fatorial, tá? Lembrando que nesse caso 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então fatorial seria, você pega o número que você começou, é 5 fatorial, então você vai fazer 5, aí vai diminuindo 1, né, e vai multiplicando, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e aí você tem então o resultado de 5 fatorial, tá? 120. Aproveitando esse exemplo, agora mudando só um pouquinho ali no final, vamos passar para o nosso próximo tópico. Ó. Nós temos a competição de matemática, são 5 funcionários que vão disputar, e aí agora a gente quer saber de quantos modos distintos você pode formar o pódio dessa disputa, tá? Então o pódio seria aquele lugar reservado ali para o primeiro, para o segundo e para o terceiro.
Tá bom? Então nós temos os 5 funcionários ali, então vamos chamar os 5 funcionários de A, B, C, D e E para facilitar, e vamos focar agora no pódio. É só quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro, né? São só aqueles que vão ganhar as medalhas, são só os medalhistas. Então ficou em primeiro vai ganhar a medalha de ouro, ficou em segundo vai ganhar a medalha de prata, ficou em terceiro vai ganhar a medalha de bronze, tá bom? Então aqui você agora vai ter apenas 3 espaços, né? Você vai se preocupar em quem vai ficar com a medalha de ouro e quem vai ficar com a medalha de prata e quem vai ficar com a medalha de bronze. Então aqui nós estamos usando a ideia de E, nós vamos usar o princípio multiplicativo, nós vamos fazer vezes ali, tá? Para essas possibilidades. Para ganhar a medalha de ouro, você tem 5 possíveis funcionários disputando. Então você tem 5 opções diferentes para quem vai ser, de fato, o medalhista de ouro. Tá? Uma vez que você determinou quem é o medalhista de ouro, agora você só tem 4 opções de funcionários para ganhar a medalha de prata. Aquele que ganhou ouro não pode ganhar prata também. Tá? E o de bronze, você acaba tendo apenas 3 funcionários disputando, porque o que ganhou ouro não pode, nem o que ganhou prata também não pode ganhar a de bronze. Tá certo? Então, nesse caso, usando o princípio multiplicativo, você vai ter 60 diferentes possibilidades aí. Então, se você quisesse apostar, falar, olha, eu acho que o pódio vai ser essa configuração, né? Eu vou falar quem vai ser o de ouro, quem vai ser o de prata, quem vai ser o de bronze. Você tem 60 diferentes maneiras de fazer essa aposta, tá? E esse tipo aqui, esse tópico é conhecido como arranjo, tá? A diferença entre arranjo e permutação é bem pequena. Lá na permutação, você tinha 5 funcionários disputando e você estava querendo ver a classificação final, os 5 funcionários, né? Então, você tinha 5 espaços para colocar 5 pessoas, tá certo? Você só ia ficar trocando elas de lugar. Aqui, você também tem 5 funcionários disputando, mas agora você tem apenas 3 deles para compor o pódio, tá? Então, no arranjo, você vai ter menos possibilidades de escolha, tá? Vai ter mais elementos do que escolhas você vai fazer, tá certo? Então, no arranjo, nesse caso, a fórmula seria arranjo de NP, né? Seria N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, o que seria o N nesse caso? O N seria a quantidade de funcionários, né? Os 5, e ali o P seria quantos deles você de fato vai usar, você vai escolher, né? Então, eu vou escolher apenas 3, porque eu estou focando no pódio, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Então, nesse caso, se a gente fosse usar a fórmula de arranjo, ficaria arranjo 5, 3, tá? Então, 5 fatorial em cima, 5 menos 3 fatorial embaixo. E aí, 5 menos 3, né, se você fizer a conta, é 2. Então, eu poderia escrever 5 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, você poderia fazer essa conta, né, abrir o 5 fatorial, mas sempre que você for fazer essa conta, eu considero que sim, que você vai até tiver o fatorial de baixo, para você poder cancelar. Então, eu vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, aí eu paro aí, coloco o fatorial, né, não preciso ir até o 1, né, coloco o fatorial, porque embaixo eu também tenho um 2 fatorial, aí eu posso cancelar, já que é o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, eu cancelo, né? Então, nesse caso não fez tanta diferença, mas em alguns casos, você fazer essa simplificação vai ajudar muito na hora de fazer a conta, tá? Então, nesse caso, você teria 5 vezes 4 vezes 3, você chegou na mesma conta ali, 60, seria a mesma resposta, tá? Então, usar a fórmula ou usar métodos de espacinhos, eu sempre prefiro usar o método dos espacinhos, mas aí é pessoal, se você quiser usar a fórmula, fica à vontade. O importante é você identificar, você falar assim, olha, peraí, nesse caso eu tenho 5 funcionários, né, eu posso ficar trocando eles de ordem, né, para saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, e eu tenho que escolher só apenas 3, então eu tenho mais funcionários do que eu vou de fato escolher para colocar no pódio, né, eu não posso usar todos eles no pódio, tá? Então nesse caso vai ser um caso de arranjo e não de permutação. Bom, já falamos de permutação, já falamos de arranjo, vamos então agora falar da combinação. Tá? Vou manter o mesmo exemplo aqui para a gente aproveitar a ideia, né, e só ajeitar a pergunta para ter uma situação que interessa para a gente. Ó. Uma competição de matemática disputada pelos mesmos 5 funcionários da empresa, nós temos o seguinte, ó, antes do início da competição, de quantos modos distintos pode ser escolhido um trio de funcionários para participar da publicidade do evento? Tá? Então agora você vai escolher 3 desses 5 funcionários para fazer a publicidade, para fazer a propaganda do evento, tá bom? Então vamos pensar que nós temos os mesmos 5 funcionários, A, B, C, D e E aqui, e agora a gente quer escolher um trio, 3 funcionários. Tá? E aí a pergunta que vem é, será que isso não é a mesma situação de se escolher um pódio? Afinal, no pódio, você está preocupado só com os 3 melhores, só com quem vai ficar com as medalhas, né? Será que dá na mesma aqui? Então vamos pensar o seguinte, quando você tiver essa situação na prova, você pode pensar em escolher um exemplo assim, tá? Você vai lá, escolhe e vê se faz diferença ou não, o que eu vou te chamar a atenção aqui agora. Ó. Imagina que quem eu vou mandar para a publicidade seja A, B e C. Tá? Se eu estivesse falando para você que em vez de mandar A, B e C, eu vou mandar C, A, B, faria diferença em relação à publicidade? Né? Perceba que a ordem que eu escolhi eles, A, B e C ou C, B e A, não faz diferença porque o trio que eu estou mandando é o mesmo. Né? Para a publicidade, isso aqui são situações iguais. É o mesmo trio que eu estou enviando. Né? Se eu mandar A, B, C ou se eu mandar C, A, B,
que diferença faz? É o mesmo trio que vai gravar a publicidade. Então, nesse caso, a ordem que eu escolho os elementos não faz diferença. O que faz diferença é quem são os elementos escolhidos, tá? Então, se eu mudo um elemento por outro que não foi escolhido, aí sim eu tenho um trio diferente. Mas se eu escolher os mesmos elementos, a ordem que eu estou escolhendo eles, que eu estou enviando eles, não faz a menor diferença. Já no pódio, perceba que essa ordem é importante, porque o primeiro deles que ficar, né, o que se classificar, vai ficar com a medalha de ouro, o segundo vai ficar com a prata e o terceiro vai ficar com bronze. Então, se eu pegar as mesmas pessoas e mudar a ordem de posição entre elas, muda a medalha que elas levam para casa. Então, aí faz diferença. Nesse caso aqui do pódio, a ordem é importante. Então, faz diferença sim a classificação ser A, B, C ou ela ser C, A, B, tá? Então, nesses dois, eu posso falar para você que são casos diferentes, porque em um caso a ordem é importante, em outro caso a ordem de escolha não é importante, tá? Então, quando a ordem importar, você vai usar o arranjo, que é o que a gente usou no último exemplo, tá? Então, a ordem importa? Arranjo. Agora, se a ordem não importa, se a sua resposta for não, você vai usar a combinação. Então, a combinação é nesses casos onde a ordem é irrelevante, né? A ordem de escolha não faz diferença, tá? E aí a fórmula da combinação, ela pode ser escrita dessa fórmula. A combinação de n tomado PAP vai ser n fatorial em cima sobre n menos p fatorial embaixo, tá? Até aqui está igualzinho o arranjo, né? A diferença é que vai ter um p fatorial a mais embaixo, tá? Vai ser igualzinho do arranjo, só que embaixo você tem um p fatorial a mais. E aí, ó, se a gente for aplicar nesse caso, nós teríamos a combinação de 5 tomados 3 a 3, né? Então seria 5 fatorial em cima, 5 menos 3 fatorial embaixo, 3 fatorial embaixo, tá? E aí ficaria 5 fatorial em cima, 5 menos 3, 2, 2 fatorial e 3 fatorial. Lembra que esses dois caras aqui eles estão multiplicando, tá? Não tem nada entre eles ali, é uma multiplicaçãozinha. E aí, quando você for fazer resolução de cálculos com fatorial, o número fatorial de cima, você pode abrir ele até você chegar no maior fatorial que você tiver embaixo, para simplificar, tá? Em vez de você abrir tudo, você pode abrir tudo, também não tem problema, só que você vai escrever mais, né? Você vai gastar mais tempo e mais papel. Então, aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3, paro ali, coloco o fatorial, e aí eu tenho embaixo 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, e 3 fatorial. Repara que eu vou ter um 3 fatorial em cima, um 3 fatorial embaixo, eu posso simplificar eles, tá? Então você pode parar o fatorial sempre que você quiser. Você não precisa ir até o fim. Você pode falar que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial, tá? Posso falar que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ou eu posso ir até o fim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sem problema nenhum, tá bom? Aí agora, para simplificar o 4 com o 2, né, vai dar 2, e aí ficou 5 vezes 2, né, em cima, 1 só embaixo. Então, nesse caso, a gente vai ter 10 possibilidades. Perceba que 10 possibilidades é bem menor, né? É uma quantidade menor do que a gente teve lá para o arranjo, onde a ordem importando, você tinha 60 possibilidades diferentes para pódio, tá? Agora, se você quiser, né, não quiser usar a fórmula, se quiser fazer pelos espacinhos, você pode. Inclusive, eu faço a maior parte dos exercícios assim. Então, eu tenho que escolher 3 pessoas, 3 funcionários, então eu vou ter 3 espacinhos de escolha, né? Eu vou escolher um primeiro funcionário, eu vou escolher um segundo e vou escolher um terceiro. Eu tenho que escolher 3 para formar esse trio, tá? Eu tenho 5 possibilidades quando eu for escolher o primeiro deles, depois eu vou ter 4 e depois eu vou ter 3, tá? Até aí está parecendo muito com arranjo, né? Então, se você sair multiplicando, 5 vezes 4 vezes 3, vai dar os mesmos 60 lá que deu no arranjo. Só que quando a ordem não for importante, lembra disso, você não vai só multiplicar, você vai contar quantos espacinhos você tem, nesse caso 1, 2, 3, né? E aí você vai dividir por essa quantidade aí fatorial, tá? Então nesse caso eu tenho 3 espacinhos no meu problema, então eu vou dividir por 3 fatorial. E aí vai ficar 60 em cima, né? E 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, é 6, tá? 60 sobre 6 deu 10, ou seja, você chega na mesma resposta fazendo pelos espacinhos ou pela fórmula. Tanto faz, vai ficar a seu critério escolher. Bom, espero que você tenha percebido que a análise combinatória não é esse bicho de 7 cabeças, e que com um pouquinho de paciência, bastante treino, resolvendo muitos exercícios, você vai conseguir matar cada vez mais questões dessa área, tá? Então o segredo é esse, faça muitos exercícios. Só que antes de sair correndo para fazer os exercícios, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações aí do Brabo Concursos, melhor canal de concursos aqui do YouTube. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!